Enfim, boa tarde pessoal, nós vamos reiniciar a nossa aula, vamos falar sobre prescrição. Nós estamos falando sobre as causas de extinção de punibilidade e na última aula presencial que nós tivemos falamos sobre a morte do agente, anistia, graça e indulto, decadência, perempção, perdão judicial, enfim, vários outros tópicos que são realmente importantes e bem utilizados no dia a dia, né? Questionamos, obviamente, a morte do agente sempre vai extinguir a punibilidade, porque não faz sentido algum, não existe penas metafísicas no campo natural, né? E, portanto, a morte do agente extingue a punibilidade. O problema todo que nós discutimos na aula passada, presencial, é se o atestado de óbito falso geraria efeitos suficientes para extinguir a punibilidade do agente, coisa que nós não admitimos. Eu pessoalmente entendo que, apesar da corrente doutrinária ser bem coerente, bem pertinente no que tange à não existência da revisão criminal em favor da sociedade, pró-societar, a morte que não ocorreu não pode gerar efeito jurídico. É o que pensa o STF, julgando desse modo esse ato jurídico inexistente, o ato jurídico sentenciante decidindo por uma extinção de punibilidade. Neste caso, a decisão é desentreada do processo e, com isso, né, uma vez desentreada do processo, a decisão perde seu valor, o réu continua sendo processado pelo crime que ele já estava sendo julgado e também vai ser julgado, obviamente, no processo em apenso, pelo crime de falsificação de documentos. Enfim, depois nós discutimos o perdão judicial nos crimes de trânsito, que tem uma pequena polêmica, hoje bem menos, mas ela ainda existe e temos pessoas que pensam ainda nos moldes do que foi vetado pela Lei 9.503 de 97, artigo 300, vetado, lá previa o perdão judicial nos crimes de trânsito. Então a doutrina pensa que se aplica a analogia de Bonaparte, tem o princípio da isonomia para quem praticou o homicídio culposo comum, né? Aquelas pessoas que não podem sucumbir mais ainda com a pena do que efetivamente sofreu na sua vida pessoal. Enfim, falamos da decadência, da perempção e hoje talvez o tema mais importante da nossa matéria, que é a prescrição, a principal causa de extinção de punibilidade, ao meu sentir. Bem, meus amigos, prescrição. Prescrição é a perda do direito de punir ou de executar a pena, né, em razão da ocorrência de um lapso temporal. Então, a prescrição é a perda da pretensão punitiva estatal, seja no sentido de punir o sujeito em uma fase de ação de conhecimento ou também perder o direito de executar essa pena, que também é uma forma de punir, né? Você pode punir o sujeito sentenciando a pena para com ele, mas a prescrição pode simplesmente impedir que essa pena aplicada venha a ser executada. Por isso nós temos a punição extinta pelo magistrado. Também temos a impossibilidade da execução da pena também em decorrência de um lapso temporal, sendo que a prescrição da pretensão punitiva, nesse caso, muda o seu caráter, se tornando prescrição da pretensão executória da pena. Então nós temos a pretensão de punir e a pretensão de executar a pena, são duas coisas diferentes, uma na ação de conhecimento e outra praticamente na ação de execução desta pena. Mas a posteriori nós vamos falar sobre isso. A princípio, prescrição
é a perda da pretensão punitiva ou a perda do direito de punir ou de executar a pena em razão de um lapso temporal. Isso é prescrição. Agora, quais são os fundamentos da prescrição? Nós precisamos explicar um pouquinho sobre isso, porque dentro do senso comum, as pessoas não admitem prescrição. Entendem que isso é uma impunidade, sempre visando a questão da vítima. Por exemplo, no crime de homicídio, o homicídio prescreve em 20 anos. Não obstante, a prescrição do homicídio ser bem difícil ocorrer no crime de homicídio, porque nós temos pelo menos a decisão de pronúncia que já vai interromper a prescrição, a decisão que confirma a pronúncia que também interrompe a prescrição, a sentença condenatória que também interrompe a prescrição e também a confirmação da sentença condenatória, ou seja, o acordo que faz que essa sentença transite em julgado. Então são tantas causas de interrupção da prescrição, porque uma vez interrompida a prescrição, ela passa a contar de novo. Então, imagine você, um sujeito que praticou um crime hoje, 2020, não vai prescrever em 2040 de forma tão simples e tão fácil assim, né? Ainda temos a questão da suspensão da prescrição prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal. Isso incorre na ideia de que, se a prescrição ela vai ser suspensa, imagine vocês, hoje, bem provável que a prescrição se inicie após 20 anos, para começar a contar, porque tem uma súmula no STJ, salvo o melhor juízo, súmula 415, que diz que o prazo da suspensão da prescrição é o prazo que seria o da prescrição. Então, se o camarada pratica um homicídio hoje e ele é citado por edital, ele é citado pessoalmente no encontrado, depois é citado por edital e não tem conhecimento da acusação, nenhum advogado toma ciência disso por ele e para ele, nos termos do artigo 366 do CPP, vai haver a suspensão dessa prescrição. E essa prescrição ela vai ser suspensa pelo tempo que prescreve. E o homicídio, segundo o artigo 109, inciso 1º, prescreve em 20 anos. Se nós olharmos a pena em abstrato do homicídio, que é de 6 a 20 quando é simples e no 12 a 30 quando é qualificado. Então, vai prescrever em 20 anos. Bom, se vai prescrever em 20 anos e o processo está suspenso junto com a prescrição, então daqui a 20 anos começa a contar a prescrição. Imagine vocês, o camarada vai ter o gozo da prescrição 40 anos depois do fato. Então, prescrever não é um fato muito comum, como se imagina, tá? Ocorre prescrição? Ocorre. Nós iremos perceber que temos várias formas de encarar a prescrição dentro do nosso ordenamento pátrio, mas a prescrição não é algo tão fácil assim, ok? Eu vou ler um dispositivo para vocês, artigo 109 do Código Penal, para que nós possamos ter uma ideia qual seria, na prática, o cálculo dessa prescrição. O artigo 109 diz assim: prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Essa prescrição antes de transitar em julgado a sentença, normalmente, a princípio, ela é baseada na pena em abstrato. Ela é baseada na pena em abstrato. Lógico que quando a pena for aplicada de forma concreta, né, quando ela é aplicada, ela deixa de ser abstrata para se tornar concreta. Quando isso acontece, nós vamos reaver o cálculo dessa pena, mas analisando a prática do delito e a possibilidade de prescrever, quando vai prescrever, é baseado na pena em abstrato. Então, inicialmente, a prescrição da pena em abstrato é a que está prevista no artigo 109 do Código Penal, é a grande regra, e também é baseada inicialmente na pretensão punitiva, ok? Bom, diz a lei: a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, dois pontos. Bom, vamos lá.
Regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, ou seja, o preceito secundário. Então, a pena em abstrato é o preceito secundário do tipo penal. Tipo penal, matar alguém, preceito primário. Preceito secundário, pena de 6 a 20 anos. Então, a pena máxima do homicídio são 20 anos. Ok? Então, seria mais ou menos uma ideia para nós calcularmos a pena em abstrato. A prescrição antes de transitar em julgado. Diz a lei, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12 anos. O homicídio tem a pena máxima de 20. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. 3. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Inciso 4. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Em 4 anos, inciso 5º, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior, não excede a 2 anos. Inciso 6º, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, senhores, essa é a regra básica para que nós possamos reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Estou no artigo 109 do Código Penal. Artigo 109 até o 119 é que são os dispositivos que vai tratar do tema prescrição, ok? Bom, quais são as espécies de prescrição, então, que nós possamos olhar, né? Quais são as espécies de prescrição? Nós temos a prescrição em abstrato e a prescrição em concreto. A prescrição em abstrato nós sabemos qual é, aquela que trata do preceito secundário do tipo penal. E a prescrição em concreto nada mais é do que aquela que considera a pena aplicada. Ou seja, uma situação é antes de transitar em julgado e outra situação é depois de transitar em julgado. Da pretensão punitiva, eu analiso tanto a pena em abstrato quanto a pena concreta, da pretensão punitiva até quando a sentença transita em julgado. Depois que transita em julgado uma sentença condenatória, passa então a ser calculada a pretensão executória da pena. Certo? Então, repito, a prescrição da pretensão punitiva vai até trânsito em julgado da sentença condenatória. Vamos lá. O sujeito praticou um homicídio simples, pena mínima de 6 anos, pena máxima de 20 anos. Vamos para o artigo 109. Digamos que o juiz, após o júri, o sujeito foi condenado por homicídio simples, o juiz aplica 6 anos de condenação. Certo? É a pena aplicada. Mas, dependendo da situação, pelas causas de interrupção da prescrição, digamos que da data do recebimento da denúncia até a pronúncia tenha ocorrido um lapso temporal que nos permite aplicar a prescrição. Observem, o artigo 109 diz que quando a pena for superior a 12 anos, eu aplico 20 para fim de entender a prescrição. Vamos lá. Pena em abstrato, 6 a 20. Tá? Então o juiz calculou a pena, na hora de aplicar ela, aplicou 6 anos. Aplicou a pena mínima. Tá certo? Agora a pena é concreta, 6 anos. Prescreve em quantos anos a pena máxima superior a 6 anos? Bom, vamos lá. Inciso 3º do artigo 109. Regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se... Bom, como assim, Juarez? É porque o artigo 110 ele vai trazer uma forma diferente para que nós possamos entender. A pena em concreto foram 6 anos. Então a lei diz assim: a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, vírgula. Aí vem
salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, vírgula, porque o artigo 110 fala da prescrição da pretensão executória. Vou ler para vocês o 110, parágrafo 1º. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, ou seja, o artigo 109. Então, o artigo 109 ele é a mola propulsora do reconhecimento dessa espécie de prescrição, que é da pretensão executória da pena. Transitou o julgado, agora o que se pretende é executar a pena. Tá? Bom, mas eu também calculo a pretensão punitiva, antes mesmo de pensar na hipótese de transitar em julgado uma sentença condenatória. Essa é a ideia. Então, por exemplo, o sujeito pratica um fato, ele é denunciado pelo crime de homicídio. A próxima sentença que vai interromper a prescrição é a pronúncia, que é uma decisão que submete o réu a júri. Tá? Nos crimes dolosos contra a vida, a competência é do tribunal do júri, não do juiz togado, não daquele homem de preto ali investido pelo poder estatal. Não, não é ele quem julga, ele apenas admite a acusação e remete o réu a júri. Então, o que se percebe? Uma coisa é pela pena abstrata, 20 anos, porque é superior a 12 anos, prescreve em 20, ok. Mas olha só o que diz o inciso 3º. Prescreve em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Opa, mudou totalmente a configuração. Então, se da denúncia até a pronúncia ocorreram 12 anos, está extinta a pretensão punitiva. Entenderam? Então, o que aconteceu aqui, Juarez? Reconheceu-se a prescrição concreta, porém extinguindo a pretensão punitiva. Ok? Bom, da pronúncia, nós acabamos de interromper a prescrição. Se da pronúncia até o júri, até a sentença, ocorreu o mesmo lapso temporal, sem nenhuma interrupção, nós também iremos buscar o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. O único erro que eu cometi até agora foi o seguinte, que na pronúncia não tem sentença. Mas é possível que você reconheça essa prescrição mesmo depois do juiz sentenciar lá no júri. Ele vai contar tanto da data da pronúncia para a sentença que ele aplicou, quanto da data da denúncia até a pronúncia. Se nesses lapsos temporais, chamados de prescrição intercorrente, nós iremos explicar um pouco mais adiante, aliás, prescrição retroativa, perdão, se dentro desses lapsos temporais, na prescrição retroativa, se você retroagir a prescrição até a data da denúncia, para com a pronúncia, chegarmos a 8 anos, por exemplo, está extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva. Se da data da pronúncia, que é o primeiro ato de interrupção, está no artigo 117 do Código de Processo, do Código Penal, se da pronúncia até a sentença também ocorrer mais esse lapso temporal de 8 anos, também está extinta a punibilidade por esse motivo. Então, nós temos duas formas de chegar à prescrição, em abstrato e também em concreto. Juarez, me dá um outro exemplo. Até agora o senhor não me deu um exemplo de prescrição abstrato. Vou dar. Pratiquei o crime hoje. Ou melhor dizendo, hoje não. Vou botar para trás, porque não estou aqui daqui a 20 anos, não, ou 40. Ok? Em 1999, o Tício praticou um homicídio qualificado. E aí o juiz, o Ministério Público, tem acesso ao processo, ao inquérito, melhor dizendo, e só agora, em 2020, promove a ação penal. Pela pena em abstrato, mesmo sendo homicídio qualificado,
que a pena é de 12 a 30 anos, vai prescrever em 20. Neste caso, não tem jeito. Está prescrita a pretensão punitiva pela pena em abstrato. Se o Ministério Público não se manifestou em 20 anos, ocorreu o que nós chamamos de negligência da autoridade. São 3 fundamentos para a prescrição. Primeiro, teoria do esquecimento, denominado como lapso temporal. Segundo, a expiação moral do réu ou correção dele, ou seja, ele não praticou mais delito algum na vida dele. 3, negligência da autoridade. Me parece que nessa relação de punir e liberdade do sujeito, ocorre aí uma espécie de punição ao poder público, de tirar-lhe o direito de pretensão punitiva, uma vez que ele, poder público, falhou. Então nós temos a prescrição da pretensão punitiva, que pode ser pela pena concreta, dentro da ação de conhecimento, ou seja, da denúncia até a sentença. E temos a pretensão executória da pena quando ocorre o trânsito em julgado da sentença condenatória e simplesmente não há a pretensa execução por falta de diligência na captura do réu e na aplicação da pena. Bom, no mesmo exemplo que acabei de dar, o sujeito foi condenado a 6 anos. Transitou em julgado, interrompeu a prescrição a partir da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, é que eu vou contar a possibilidade da prescrição da pretensão executória. Bom, transitou em 2020, o Estado teria, em razão da pena aplicada de 6 anos, até 2028 para aplicar a pena, no sentido de executá-la. E se não o fizer, está extinta a punibilidade pela pretensão executória da pena. Ok? Bem, nós temos também, dentro desse raciocínio da prescrição, algumas espécies. Nós temos, já falamos da prescrição em concreto, da prescrição da pena da prescrição punitiva, da prescrição da execução da pena. E agora, o que seria prescrição retroativa? Senhores, em 2010, salvo o melhor juízo, entrou em vigor a Lei 12.234. Ela alterou as regras da prescrição, não admitindo a prescrição retroativa. Ou seja, ela ganhou uma limitação considerável. Antigamente, quando ocorria um lapso temporal analisado dentro das causas que interrompem a prescrição, e nós começamos a contar a prescrição, o seu termo inicial é da data ou do dia em que o crime foi consumado. O crime aconteceu, você já começa a contar a prescrição. Tanto assim que eu posso decretar prescrita a pretensão punitiva pela pena em abstrato. Crime de estelionato, pena mínima de 1 ano, pena máxima de 5 anos, tal. Em 5 anos prescreve em quanto? A gente volta lá. Bom, 5 anos prescreve em 12, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Então prescreve em 8 anos um crime praticado de estelionato. Então o sujeito praticou estelionato em 2011. Se o Ministério Público for oferecer denúncia hoje, ele não pode, porque está prescrito pela pena em abstrato. Então antigamente nós tínhamos o primeiro ato para analisarmos a prescrição retroativa, o fato crime. Depois, primeiro termo era o fato crime. O segundo termo, para nós pensarmos numa prescrição, seria o recebimento da denúncia, que estaria interrompendo a prescrição. Porque a prescrição vai tramitando, ela vai vindo. O lapso temporal não para. Só que esse lapso temporal
ele é interrompido por lei. Interrompe com o recebimento da denúncia, interrompe com a sentença, interrompe com um acordo confirmatório da sentença e os crimes que cabe pronúncia também, enfim. Daqui a pouco a gente vai ler o artigo 117 para entender melhor. Então, o primeiro termo, primeira referência é a data do fato. A segunda referência é o recebimento de denúncia. A terceira referência é a sentença e temos outras referências. Bem, quando você pensa na prescrição retroativa, significa dizer o seguinte: eu não estou mais lidando com a pena abstrata, vou lidar com a pena concreta. Como anteriormente comentei com vocês. Toda pena concreta ela vai analisar a prescrição de caráter retroativo. Vai analisar de caráter retroativo. Sempre. Entretanto, a visão de impunidade era muito grande quando pensávamos na prescrição antes da denúncia. Imagine vocês, hoje, depois de não sei quantos anos, o Estado consegue capturar o sujeito, aplica a pena, mas infelizmente não pode processar, não pode condenar, porque o sujeito praticou o delito há tantos anos atrás. Não mais. A prescrição retroativa, ela não pode mais ter por termo inicial a data anterior à denúncia, que seria a data dos fatos. A prescrição retroativa não pode mais surgir dessa maneira. Ou seja, eu não posso mais ter como termo inicial, ou termo de referência, melhor dizendo, a data dos fatos, para que eu aplique uma prescrição retroativa, porque senão vai gerar uma ideia de impunidade muito grande. E no mundo, que nós sabemos, é que não existe, em alguns países, a prescrição retroativa. Os principais países do mundo não era para essa prescrição retroativa com os fatos da denúncia. Até 2010 era assim. Inclusive, já conseguia a prescrição retroativa nesse sentido. Mas em crimes, obviamente, cuja prescrição é mais enxuta, mais próxima, não é uma prescrição de 20, 30 anos. É interessante, meus amigos, porque é possível que o Estado processe um sujeito, o juiz receba a denúncia faltando 1, 2 dias para prescrever. Recebe a denúncia e, mesmo com aquela expiação moral do autor do fato, se o Estado for diligente, ainda que no último dia antes de prescrever, o Estado vai legitimamente atuar para que o sujeito seja responsabilizado penalmente. Então, o que nós precisamos pensar na prescrição retroativa? É que o seu termo inicial nunca pode ser a data dos fatos. O juiz aplica a pena, analisa a pena concreta dentro daquele rol do artigo 109 e vai ver se vai enquadrar a pena aplicada ao lapso entre os lapsos entre os termos que vai interromper a prescrição. Se ele encontrar isso, ele aplica a prescrição. Ele não pode aplicar, repito, antes da data dos fatos, por força de lei, a lei 12.234, que infelizmente está exposta assim, a lei que acabou ou que encerrou a prescrição retroativa. Não encerrou não, porque a prescrição retroativa está aqui. Todavia, a prescrição retroativa ela ganha um esvaziamento no campo do processo, porque hoje, da denúncia até uma sentença, o lapso temporal é muito menor, até por causa do princípio da concentração das audiências de instrução e julgamento. As audiências de instrução e julgamento, elas simplesmente são realizadas em uma só audiência a princípio, com a devida vênia, quando nós temos uma organização criminosa, um crime mais complexo. Normalmente existe rupturas daquela audiência, ao invés de ser uma audiência contínua em apenas um lapso, ela se torna cindida, né? Ela vai ser separada. Então,
Por isso a dificuldade de nós termos uma prescrição retroativa. Normalmente ela não vai acontecer em razão dos aspectos processuais, mas não dos aspectos naturais que acaba se comportando inserido dentro do campo do direito penal que envolve essas causas de interrupção da prescrição. Eu vou ler para vocês quais são as causas que interrompem a prescrição. Diz a lei: o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento de denúncia ou queixa, pela pronúncia nos crimes contra a vida, pela proibição pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, pela reincidência. Parágrafo primeiro, excetuados os casos do inciso 5º e 6º deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, dos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo. Estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Interrompida a prescrição, salvo hipótese do inciso 5º deste artigo, todo prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Está vendo? Interrompeu a prescrição, começa a correr tudo de novo, o que torna um pouco mais difícil a ocorrência desse instituto em crimes mais graves, porque as penas são maiores, enfim. No caso do concurso de crimes, a extinção da punibilidade se dirá sobre a pena de cada um isoladamente. Isso aqui é outra situação importante da prescrição que nós iremos olhar depois. Tá? Então, nós já falamos da prescrição, da pretensão punitiva, que é aquela que ocorre até a data da sentença, tá? Condenatória, transitada e julgada. A prescrição da pretensão executória da pena acontece depois que transitar e julgada a sentença condenatória. Certo? Da prescrição retroativa, nós acabamos de comentar. A prescrição retroativa é aquela que ela retroage, ou seja, o juiz olha para a sentença e se pergunta: quando é que essa pena, essa pretensão punitiva prescreveria? É a pergunta que ele se faz. Prescreveria em 8 anos, em 4, em 3, olhando da data da sentença até a data do trânsito em julgado, da data do recebimento de denúncia até o trânsito em julgado, porque essa prescrição que vai acontecer quando houver a interrupção dela. Interrompeu, a gente consegue trazer referência para calcular a prescrição. Bem, outras espécies de prescrição também nós podemos pensar. A prescrição, também chamada de prescrição